Vamos lá, gente. Então, a gente vai falar agora sobre fisiologia e a gente vai abordar esses tópicos que estão aí. A gente vai falar da origem da fisiologia, a gente vai falar de sistemas orgânicos, da fisiologia bernardiana, que é a do Claude Bernard, que é considerada fisiologia moderna. E vamos falar de dois conceitos importantes para a fisiologia moderna, que é o meio interno, milieu intérieur, que o Claude Bernard é francês, e homeostasia. Então, primeiro, vamos lembrar que fisiologia vem do grego, que ali ninguém consegue ler, nem eu. Copiei da Wikipédia, obviamente, esse negócio do grego ali. E traduzindo, significa natureza e razão. Então, fisiologia, ou fisiologos, é aplicar razão à natureza. Essa é a origem da palavra. Ela mudou muito ao longo dos séculos, né? No início, lá na antiguidade, fisiologia era qualquer tentativa de aplicação da razão para entender a natureza. Então, a física era fisiologia, a botânica era fisiologia, qualquer aspecto, geologia era fisiologia, qualquer aspecto de tentar entender a natureza era classificado como fisiologia. Só que aí, vamos para a origem, né? Esse conceito, ele mudou muito, desde lá do Aristóteles, que foi da época, né? Não sei se foi ele que criou o termo, mas foi da época dele, até esse senhor ali, preto e branco, que é o Claude Bernard, que é o pai da fisiologia moderna. Então, ao longo desses séculos, só vou fazer bem rápido, passando bem rápido, a gente conhecer um pouquinho da história. Esse conceito de fisiologia, ele mudou bastante. Então, se a gente for dos gregos até o Claude Bernard, a gente vai ver... Opa, essa linha de tempo, deixa eu aumentar aqui, essa linha de tempo que não dá para ler muito bem, mas que vai desde lá, de 300 a.C. até o século XX. Do século XX para cá não teve muita mudança no conceito de fisiologia. Obviamente que essa linha de tempo está muito grande, não dá para a gente enxergar, por isso que a gente vai dar um zoom nela. A gente vai dar um zoom primeiro nessa parte, onde a gente vê dois marcos. Primeiro, Aristóteles, em 300 a.C., e depois o Galeno, em 170 depois de Cristo. O Aristóteles é aquele que está passando o carro do ferro velho. Talvez vocês escutem o cara que compra tudo velho, né? Tudo que tem de metal velho, eles compram. Está passando aqui. Aí o meu marido tem pino no pé, porque ele quebrou o pé. Aí quando ele me perturba, eu falo, olha, eu vou te mandar para o carro do ferro velho. Mas então o Aristóteles, né, que tem esse conceito da aplicação da razão para entender a natureza, e aí, como eu falei, a fisiologia seria tudo. Mas em 170 depois de Cristo, já houve a primeira, 500 anos depois, 470 anos depois, que Galeno nasceu em 170 depois de Cristo, né? Não necessariamente que ele fez isso nesse ano. Mas a fisiologia deixou de ser esse conhecimento tão amplo, geral e restrito da natureza e passou a ser um ramo do conhecimento médico, sendo incorporado à medicina. Aí tirou toda a ciência física, saiu da fisiologia e também saiu a parte dos animais, que seria a parte de, hoje a gente chamaria de zoologia ou de como é que chama? Ciências agrárias, né? A zootecnia, a agronomia, estava tentando lembrar o nome. Isso tudo foi retirado da fisiologia e ficou na fisiologia apenas aquela parte que seria relacionada à ciência médica. E naquela época a ciência médica era uma coisa bem mais ampla do que é hoje, né? Lembramos que a gente está falando do século I ainda. Não, século II, né? Século II. A gente está falando do século II. Indo mais para frente, né? Aí a gente teve um período aqui que vocês estão vendo na linha de tempo que parece que não aconteceu nada. E, de fato, a fisiologia ela acabou sendo suplantada por uma outra ciência que cresceu muito, que nasceu mais ou menos junto com a fisiologia e cresceu muito nesse período aí entre o século II até o século XV, né, mais ou menos, que foi a anatomia. E a anatomia tomou para si a função de não só descrever as estruturas, mas também atribuir função a essas estruturas. Só que essa atribuição de função, ela derivava do fato do homem ter sido feito à imagem de Deus e, portanto, sendo um ser superior, capaz de aplicar sua razão e entender a natureza de forma inequívoca. Obviamente, um conceito um tanto torto, né? Então, não tinha experimento, não tinha nada. Assim, eu olhava, eu sou anatomista, isso aqui serve para isso porque eu estou olhando, porque eu sou inteligente, porque eu sou criatura de Deus, e Deus me deu a luz, e eu sou capaz de entender a natureza. Então, é o que a gente chama de anatomia funcional. A base da razão é a capacidade superior do ser humano de entender a natureza. Não tinha nenhum tipo de experimentação.
Método científico não existia. Daí coisas do tipo, artérias levam ar, enquanto que veias levam sangue. Porque quando você pegava uma pessoa... Primeiro que tinha todo aquele tabu de você manipular cadáver. Era necromancia, né? Você estava fazendo bruxaria com os cadáveres. Então você geralmente só... E também você estava violando o cadáver. Então você não ia pegar um cadáver, até como é hoje, né? Hoje, os cadáveres que a gente usa na faculdade são de pessoas que não são... Ou poucos casos que a pessoa doa. Teve um caso que um aluno da Unirio doou o corpo, tem alguns anos atrás. Foi um rebuliço para conseguir... porque a família queria, a família próxima, mas o resto da família não queria, achava um absurdo, porque o menino ele estava doente e ele falou que ele queria, era da... Nem lembro que curso que era. O Henrique vai saber essa história, não sei nem se era do UFRJ ou se era da Unirio, mas era um aluno de universidade da área da saúde que queria doar o corpo. E hoje em dia você sabe que geralmente são as pessoas, os indigentes, né, que a gente vê lá na anatomia, né? E não era diferente nessa época. Quem que você pegava para analisar anatomicamente? Escravo, soldado inimigo que morreu na guerra. Então você você usava como modelo para anatomia, geralmente, pessoas que morriam de morte violenta, geralmente com grande hemorragia. Por conta da alta pressão sanguínea nas artérias, essas artérias se esvaziavam. Aí quando a pessoa ia lá dissecar, não tinha nada dentro, passa ar, grande, né? Já vimos o furo aí, né? O conhecimento, a interpretação superior do ser humano interpretando errado aquilo que ele estava vendo. E, na verdade, estava vazio porque a pressão era elevada, perdia o sangue fluía para as veias e a artéria se apresentava vazia. Mas então essa parte da anatomia funcional ficou durante um bom tempo, até que no século XVII, mais ou menos, aí aqui, ó, eu vou melhorar, espalhar mais esse gráfico para ficar melhor aqui. No século XVII, esses em amarelo, né, é que começaram a ser os protofisiologistas. Antes disso, no século XV, entre os XV e o XVI, o Fernel, ele trouxe de volta a fisiologia que estava esquecida. Ele era um médico e começou a falar da parte natural da medicina, que seria a parte da ciência básica. É como se fosse a ciência básica da medicina. Ele reviveu o termo fisiologia lá. Ele viveu entre 1497 e 1558. Nessa, em 1542, ele escreveu esse livro em 7 volumes, e esse compêndio, né, trazendo de volta a fisiologia. E aí, eu peguei 3 protofisiologistas, muito legal, o trabalho deles é muito legal, depois vocês pesquisem, é bem interessante assim, o que eles fizeram, que são aqueles que começaram a flertar com o método científico, com a experimentação, repetição e reprodutibilidade. Por que a gente fala flertar? Porque eles ainda não existia o método científico, então eles faziam do jeito que eles achavam, já estava bem melhor do que os anatomistas funcionais. Mas era assim, fazia um experimento, não fazia controle. Por exemplo, eu dou remédio, dou a cloroquina lá, melhorou porque tomou cloroquina. Não pega uma pessoa e bota assim, não vou dar nada para ela. Eu tive Covid, fiquei mal, né, não fiquei internado, não precisei entubar, não internei porque eu sou profissional da área de saúde, porque se fosse provavelmente de outra área, eu tinha quadro para internação, mas eu não queria me expor mais ainda e tinha condições de tratar em casa. Tratei com tratamento sintomático, fiquei tomando dipirona para febre, regular a febre, modular o sistema imune, né? Então eu posso dizer que dipirona é bom para Covid? Não, porque a dipirona foi só para o sintoma. Então esse é o tipo de controle, né, que você tem que fazer. E esse pessoal não fazia, às vezes, controle. Quando fazia o controle não era exatamente igual. Pegava, sei lá, um coelho para controle e um cachorro para experimento. Eram umas coisas assim meio... Já estava no caminho, mas ainda não estava legal. Reprodução também. Às vezes não repetia o experimento. Fazia uma vez e era isso mesmo. Aí quando ia fazer de novo, já mudava as condições. Porque aí isso não é repetição. Mas abriram os caminhos e fizeram várias. O Galvani não está ali, mas o Galvani, ele começou os experimentos Frankenstein. Daí que veio a história do Frankenstein. Com eletricidade nos sistemas orgânicos. Detecção de eletricidade e aplicação de eletricidade. Aí a Mary Shelley, né, escreveu o Frankenstein, né, que é o uso da eletricidade para trazer de volta a vida, que era eles achavam que a vida era a eletricidade que corria no nosso corpo. Tem várias coisas interessantes ali, não vou entrar nessa história não, porque eu já usei muito tempo na primeira parte. Mas aí depois desses protofisiologistas, aí que chegou a fisiologia moderna ou fisiologia bernardiana. O Claude Bernard, lá ele publicou em 1865 um livro, que a gente vai mostrar aqui ainda, e que a partir daí ele estabelece a base já estabelece o método científico, e depois, obviamente, é enriquecido, é melhorado e tudo mais, e estabeleceu alguns conceitos básicos que, a partir daí, a gente pode considerar que é a fisiologia moderna. Eu botei o Cannon, também o Bradford Cannon, em 1926, porque é ele que cria o termo homeostasia, que é super importante. Tem muita gente que acha que foi o Claude Bernard que inventou, de tão importante que é esse termo para a fisiologia moderna. Alguns acham que foi o Claude Bernard que criou, mas não foi. Foi o Cannon, alguns anos depois.
40, 35, com 26, 30, 40, 50, 61 anos depois foi criado o termo homeostasia. Mas vamos lá, então. Então, vimos aqui mais ou menos a linha de tempo da origem do termo fisiologia, como que esse termo evoluiu. E agora vamos passar para o conceito de meio interno. Esse conceito... Espera aí, eu estou achando estranho. Será que eu pulei? Deixa eu ver aqui. Não, é esse mesmo. Meio interno. O meio interno... Gente, vai estar estranho isso. Não era meio interno. Aqui. Eu estou abrindo na mão porque eu não estou conseguindo... o negócio estava pulando para o tópico de... Não era aquele tópico do meio interno ainda, era esse tópico aqui. Que a gente acabou de falar, fisiologia bernardiana, né? Vamos para ela. Esse aí tá a carinha lá do Claude Bernard, a foto do livro que ele escreveu, que é a Introdução à Medicina Experimental, quer dizer, trazendo, né, o método científico para o estudo da medicina, publicado pela Sorbonne, em Paris, em 1865. Está bem... Está dando para ali embaixo, 1865. O que o Claude Bernard fez de tão mirabolante para ser considerado o pai da fisiologia? Bom, primeiro, contar muito rápido que naquela época existiam 3 tipos de doutores. Os doutores em direito, os doutores em engenharia e os doutores em medicina. O doutor era porque o cara se formava em direito já era automaticamente doutor. Se formava em medicina era automaticamente doutor, se formava em engenharia era automaticamente doutor. Porque eles consideravam lá no século XIX, desculpe, 1819, que a pessoa se formou, pegou todo o conhecimento daquela área, é um doutor naquela área. Né? Como é diferente hoje. Ainda temos os títulos doutor, que a gente chama de doutor imperial, vocês terão, eu tenho esse título como biomédico, doutor, mas a gente usa mais o doutor para quem tem doutorado mesmo. Porque hoje em dia, para você ter um conhecimento muito amplo daquela área científica, hoje em dia o conhecimento é muito maior do que era naquela época, você precisa ir além da graduação. Mas naquela época a graduação era suficiente e você virava doutor quando se formava, e como doutor você não ia perder seu tempo ensinando os alunos lá, que tá de ignorante, que não sabe nada, né, que tinha essa noção de que o conhecimento vinha de cima para baixo, não que era uma troca de conhecimento. Então, os doutores não se prestavam a esse trabalho de, imagina, ficar lá dando aula. Aí tinha uma terceira classe, que tem os alunos, os doutores, e o professor, que ficava no meio, que era alguém assim com uma certa educação, mas que não era um doutor, que lia os livros dos doutores e passava para os alunos. Essa era a função do professor lá no século XIX. Diferente, hoje os professores aqui no Brasil, por exemplo, os professores universitários, são obrigados por lei a produzir conhecimento. Se eu não produzo conhecimento, eu não passo no meu exame de progressão e não recebo meu salário, né, na minha avaliação. Todo ano eu tenho que fazer a minha avaliação, mostrar que eu dei aula, que eu fiz extensão, que eu fiz pesquisa, ou substituir pesquisa e extensão por administração, que é o meu caso. Eu não estou fazendo pesquisa no momento, porque eu estou na administração universitária. A gente é obrigado a produzir conhecimento. Então, o Claude Bernard era um cara dele, mas ele era meio... A história dele, eu não vou ficar contando a história dele aqui, mas ele era meio frustrado, porque ele foi rejeitado na escola de medicina. E aí ele quis fazer, eu não vou ficar só pegando o livro dos outros e ensinando, eu vou escrever meus próprios livros. E ele começou, como ele era professor, ele tinha que estudar um monte de coisa. Então ele tinha que estudar a bioquímica, e depois ele juntava isso para poder passar para os alunos. A história que eu falei da fisiologia, juntar tudo. Aí ele escreveu esse livro juntando os vários conhecimentos e mostrando que essa parte experimental da medicina, ela não é compartimentalizada. Ela é a soma do conhecimento, é a integração dos conhecimentos. Por isso, e por outros motivos que a gente vai ver ainda, que ele é considerado pai da fisiologia, porque ele começou a integrar e juntar os conhecimentos básicos da medicina em uma coisa integrada. E aí, a gente está vendo lá 3 subtópicos: ecologia, as células e seu meio, e a fisiologia nasceu. Está em francês, a fisiologia é né. Então vamos para a ecologia. Aqui o livro que eu já mostrei. Vamos para a ecologia. Naquela época, estava super na moda a ecologia, que era uma ciência super nova também na época. Só que a ecologia daquela época era diferente da ecologia hoje. Ela estudava as relações dos seres vivos com os componentes biotas e abiotas do meio, né? Ali tem um desenho de uma planta interagindo com os componentes do solo, com os componentes da atmosfera, com o sol. Isso é a ecologia até hoje. Só que naquela época a ecologia estava muito de mão dada com a matemática. E eles queriam conseguir colocar em equações todas as relações entre os seres vivos e o meio, transformar isso em equação,
para poder fazer a Matrix. Eu faço essa brincadeira porque se você conseguisse pegar todas as relações que você tem com o meio e transformar em equação, você botaria no computador e você teria uma realidade virtual ao nível de Matrix, onde você teria toda, eu vou botar a mão numa coisa sólida, aqui pegou a tela, então não é sólida, aí vai balançar porque o coeficiente, sei lá de quê, de firmeza da tela e multiplicado pela força que eu estou fazendo, era isso mais ou menos que eles queriam. E, obviamente, eles chegaram à conclusão que era impossível. Eles foram tentando fazer isso, tentando. Tem até a história de um laguinho. Eles pegaram um laguinho super pequenininho num bosque e tentavam, já que está muito difícil fazer do mundo inteiro, como eu já estou saindo para a ecologia, né? Mas eles tentaram um laguinho, não deu certo, mas era esse o estudo que eles tinham. Mas o básico era, então, o ser vivo no centro e o meio em volta. Então, ali o meio que a gente tem ali nesse desenho é o Sol, a temperatura, a luz, né? Quer dizer, o Sol, temperatura e luz, os gases atmosféricos, os componentes, ali tem nitrogênio, fósforo, potássio, aí tem um monte, cálcio, magnésio, enxofre, tem outros pequenos ali, ferro, zinco, cobre, boro, manganês, cloreto, molibdênio, tem tudo, tem um monte de coisa ali. Eu aqui quebrando a cabeça para lembrar o que era MO e está escrito do lado, molibdênio, eu estava só na abreviação. Então, essa árvore ali que está representada, ela interage com todos esses elementos do ambiente. Aí o Claude Bernard falou assim, não é diferente no nosso organismo. No nosso organismo, nós temos as células e essas células estão... Eu estou tentando aumentar aqui, botar maior. Pula. Essas células estão cercadas do meio. Só que esse meio não é o meio ambiente. Não é a atmosfera, não é o solo. É o meio interno ao organismo. Então, por exemplo, eu tenho ali várias célulazinhas ali com núcleo roxo. Dá para apontar aqui com o mouse aqui, ó. As célulazinhas aqui. Elas estão cercadas de um líquido, que é o líquido intracelular, o fluido intracelular, que a gente chama de fluido intersticial. Não, desculpe. O intracelular é o que está dentro da célula e o fora, que está marcado aqui, é o líquido intersticial. Eu estava pensando uma coisa, apontei a outra ali e falei besteira. Intracelular e extracelular. Esse líquido extracelular, que está aqui, que seria o azulzinho, que é o fluido intersticial, é como se fosse a atmosfera e o solo dessa célula. Vai trazer vai ter temperatura, vai ter gás, vai ter, né, oxigênio, nitrogênio tem um pouquinho, né, vai ter até bastante, porque é o principal gás da atmosfera, só que é inerte para a nossa célula, ela não faz nada, mas está lá o nitrogênio, está o CO2, está o óxido nítrico, que é produzido, que é um gás também, aí já não é da atmosfera, é produzido por algumas outras células, por exemplo. Tem vários nutrientes, tem a glicose, vai ter inositol, vai ter ácido graxo, vai ter nucleotídeo, vai ter tudo possível ali nesse líquido intercelular ou intersticial. Então, a célula ela vai reagir, ela é um indivíduo, vamos dizer, a célula é um indivíduo, e vai interagir com esse meio, que é o meio interno, que ali não está escrito ainda, mas é o meio interno. Então, foi o conceito que o Claude Bernard trouxe da ecologia e passou para a fisiologia, que cada célula ela vive dentro de um meio interno. E, deixa eu ver se está aqui. Aí aqui está uma partezinha que eu botei em francês, mas eu vou traduzir. Tá difícil. Ele só fica no tamanho, ou ele corta embaixo ou ele fica pequeno. Então ele diz ali que a vida constante que pertence, né, que pertence aos animais, desde até os mais organizados como ser humano, nessa vida constante, os órgãos, os aparelhos, os tecidos funcionam de uma maneira sensivelmente parecida. Não tem muita diferença de como os tecidos funcionam, pelo ponto de vista dele. Eles funcionam... O que é essa forma, razoavelmente igual? Eles funcionam sem que suas atividades variem consideravelmente. E elas se mostram, então, sempre constantes. Então, tem uma constância nesse funcionamento dos tecidos das células. Essa constância, assim parece que existe um meio interno que envelopa os órgãos, os tecidos e os elementos do tecido. Olha que ele não está falando de células aqui, porque eles naquela época ainda falavam, eles não tinham célula. A célula não era o foco ainda. Eram os elementos do tecido. O mais longe que eles iam era um tecido. Tá? Então, aqui, ó. Então, assim, parece que esse meio interno, o qual envelopa, né, aqui a variação, né, dos pronomes relativos, que em francês tem o que e o que em português não existe mais pronome relativo, é tudo o que, né? O qual, a qual, não existe mais. Mas aqui, o qual envelopa os órgãos, os tecidos e os elementos dos tecidos não mudam nunca.
Nunca eu estou exagerando, não mudam, deixando de par. Então, ele deu esse conceito de que as células, a gente está botando célula da nossa cabeça, porque ele falou até tecido e os componentes do tecido. Mas a gente já está jogando para a célula, porque a gente sabe que tem a célula. Elas estão lá nos seus tecidos, nos seus órgãos, vivendo de forma mais ou menos constante, com base nesse meio interno. E aí ele vai além. A fixitude, né, a constância do meio interno, é a condição da vida livre e independente. O mecanismo que permite a ela o mecanismo que permite que se garanta ao meio interno todas as condições necessárias para esses elementos. Então, aí depois ele vai à frente e ele diz que os sistemas orgânicos trabalham em conjunto para manter essa fixitude, essa constância do meio interno. Então, quando o Claude Bernard diz que é tudo igual, professor, então, no caso, ele vai diferenciando os tecidos, mas que... Deixa eu abrir aqui que eu consegui ler tudo. Abrir o chat, quando aparece rápido. Eita, tô lerdo. Ih, meu Deus, abriu. Professor, então, no caso, ele via a diferenciação nos tecidos, mas eles tinham uma constância nas suas funções, que eles tinham um tipo de equilíbrio. Exatamente. Cada tecido, ele não nega que cada tecido tem a sua função particular. Mas ele diz que todas essas funções particulares, elas são fixas. Elas não são assim, o tecido não desliga. A gente vai elaborar mais isso mais para frente. Mas ele funciona mais ou menos dentro de uma faixa de constância. Varia um pouquinho para mais e para menos, mas dentro daquela faixa tem uma certa constância. E que a função final, mesmo que fosse diferente de cada tecido, a função final de todos os tecidos era manter o equilíbrio do meio interno, para que as outras... A gente vai chegar lá, Raquel, eu vou chegar lá. A função, então, dos tecidos era manter a constância desse meio interno. Então, esse conceito, primeiro, de que todos os tecidos têm uma função comum, e não que cada tecido trabalha sozinho. E segundo, que todos os sistemas trabalham com uma função primordial única, que é manter a constância do meio interno, tirou os sistemas orgânicos, que vai ser a próxima coisa que a gente vai falar, tirou os sistemas orgânicos daquela função compartimentalizada para uma função única, que é manter a constância do meio interno. Então, pela primeira vez, o organismo, seja ele humano, animal, foi visto como uma coisa única e integrada. É por isso que ele quis ser considerado o nascimento da fisiologia moderna. Até então, era igual ao ensino médio, que a gente... como é que chama ensino médio? É porque no meu tempo não era. O meu tempo era primário, ginásio e científico. Agora é ensino médio e ensino básico, né? Na antiga 7ª série, atual 8º ano, que se estudava o corpo humano, era assim, fundamental, isso. O segundo ciclo do fundamental, né, que é o do antiga 5ª, 8ª série, que agora é 6º ou 9º ano. Lá no 8º ano, eu acho que até hoje é assim, se estuda o corpo humano. Mas aí você faz assim, no primeiro bimestre você estuda, sei lá, respiração, você aprende respiração, responde sobre respiração. Aí no segundo bimestre você esquece a respiração, vai pensar em digestão, né, e por aí vai. Você não tem essa integração ainda. Didaticamente, nós ainda fazemos essa diferenciação e, gente, eu vou avançar um pouquinho no horário, tá uns 15 a 20 minutinhos, eu estou olhando aqui no relógio pelo que eu tenho que falar ainda. A gente ainda faz essa diferenciação do ponto de vista didático, porque se está tudo junto é uma bagunça, né? Então a gente separa os sistemas, mas a gente tem a noção de que eles trabalham em conjunto. E essa noção não era tão clara antes do Claude Bernard. Então, por isso que é considerado que o meio interno ou seja, uma coisa única para todos os tecidos, e que todos eles trabalham no sentido de manter essas condições, isso está mais do que certo. Né? Isso foi a pedra fundamental, do ponto de vista, né, figurativo, né, da fisiologia moderna. Ok? Então, vamos ver esse tal meio interno do Claude Bernard. Esse meio interno do Claude Bernard está aqui, ó. Eu botei aqui todos os compartimentos líquidos que nós temos no nosso corpo. Nós temos lá os líquidos corporais, que se dividem no líquido intracelular, que, como a gente viu, o Claude Bernard nem falava de célula ainda, ele era componente do tecido, e líquido extracelular. Aí alguém perguntou se o meio interno era o líquido extracelular, se era o líquido intersticial. O líquido extracelular ele ainda se divide, se divide no líquido intersticial, que está entre as células, e também
no líquido vascular, que aqui não está tão dividido, mas o vascular se divide em plasma sanguíneo e linfa. Tá? Aqui botou logo o plasma, engoliram a linfa, quem fez esse desenho aqui. Eu deixei porque a gente precisa, tá bom. Além disso, existem os líquidos transcelulares, que são aqueles líquidos que não são nem vasculares, não estão dentro de vaso, mas também não estão entre as células assim, de forma tão livre, que são esses líquidos mais restritos, como o espaço sinovial, que são algumas articulações, que a gente tem lá, por exemplo, no punho, você tem lá o líquido que lubrifica essa articulação do punho, entre outros, no ombro já não tem, depende da articulação. O espaço peritoneal, que é entre as membranas que revestem as vísceras abdominais, a gente tem essa membrana, então entre a membrana você tem um líquidozinho ali. Em volta do coração também tem um tecido, aí tem um líquido ali que lubrifica esse tecido. Dentro do olho nós temos líquidos também, os humores. E temos o líquido cefalorraquidiano, que circula pelos ventrículos cerebrais e pela medula. Então, são todos os líquidos que a gente tem dentro do nosso corpo. E que estão todos interligados. Se vocês separarem ali, olha só. O líquido extracelular está se dividindo nos outros. O líquido intracelular está lá separado, mas a célula ela pega líquido e pega os componentes desse líquido intracelular através desse meio interno. E quem é o meio interno? É só o líquido intersticial? O que vocês acham? É só o plasma? É só o transcelular? É todo o líquido extracelular? Qual que vocês acham que é o meio interno da célula? Porque são várias células, né? Tem célula tudo quanto é lado. Qual? Botem aí no chat. Gente, errar é humano e é esperado quando a gente está aprendendo. Depois que se a gente errar, a gente levanta e faz de novo. Pode falar errado. Intracelular, não. Todo líquido extracelular, exatamente. O intracelular não é porque a gente está falando da célula no seu meio, tá? Então, lembrando que o Claude Bernard chamou de meio interno, porque ele pensava interno a quê? Ao organismo. É o líquido que está dentro do organismo e que banha as células, que é todo o líquido extracelular. Se for uma célula do sangue, por exemplo, um macrófago, o líquido que está banhando ele é o plasma. Se for uma célula do tecido conjuntivo, vai ser o líquido intersticial. Se for lá as células superficiais do coração, do epicárdio, vai ser o líquido pericárdico. E por aí vai. As células da pleura vai ser o líquido pleural, que nem está ali, que é um líquido transcelular ou de transição também. Tá? Então, aqui. Agora. Todo o líquido extracelular é o que o Claude Bernard chamava de meio interno. Mas, professor, ele falou interno, você está falando extracelular. É porque o referencial é diferente. O Claude Bernard tinha um referencial que é o organismo. Então, era meio interno por quê? Porque era interno ao organismo. O nosso foco não é mais o organismo. Nosso foco agora é a célula. A gente fala líquido extracelular e intracelular. Então, o meio interno do Claude Bernard, interno ao organismo, é o que a gente chama de líquido extracelular. Ok? Tranquilo? Conseguiram pegar por que parece uma bobagem, um conceito bobo, pensa que isso é século XIX, né? Um conceito bobo de simplesmente você colocar esse líquido extracelular é igual a todas as regiões, mudando apenas o nome. E isso, porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo, eu bebi água, acabou meu copo aqui, eu estou até pigarreando, tem um restinho aqui. Essa água vai ser absorvida pelo meu tecido, pelo meu sistema digestório, vai passar para o meu sangue. Do sangue, ele vai vazar pelos capilares para o intestício. Do intestício, ele vai ser drenado, por exemplo, para a pleura, para dentro da pleura. Na verdade, é pouquíssimo líquido pleural, né? Mas vai para dentro da célula também, forma o líquido intracelular e o extracelular. Todos os líquidos extracelulares estão interligados. Tem um episódio antigo de CSI, de repente vocês nem viram, porque lá nas temporadas, lá antigamente, no primeiro CSI, que tinha um cadáver lá, aquele cadáver americano que não apodrece, só seca, né? Porque eles embalsamam os cadáveres. Tinha morrido há muitos e muitos e muitos anos atrás e já estava pele e osso, praticamente. Eles tinham que saber se aquela pessoa tinha sido envenenada, porque era uma questão lá da investigação, assim, a investigação criminal deles. E aí, o que eles pegaram? O único tecido que ainda tinha um pouco de líquido era o olho. Aí eles furam o olho do cadáver, tiram assim, aí vai aquela cena assim, pela agulha no olho, a mulher, aquela que era a namorada do Grinson, né? Que ela era meio tomboy, assim, meio grossinha, né? A pessoa achava que ela era lésbica, depois não era. Aí não que toda lésbica seja assim, né? Pelo amor de Deus. Mas é que a gente brinca, né? Tem a gente bota tudo no mesmo saco, né? Antigamente era transviado, né? Aí botou no saco, e aí dentro do saco começou a separar, hoje tem um alfabeto inteiro, né? LGBTQIA+, por aí vai, porque você começa a separar as coisas, nem tudo é igual. Você, vamos pegar todo hétero. Nem todo hétero é igual, nem todo homossexual é igual, nem todo
Nada é igual, né? Nem todo negro é igual, nem todo branco é igual, nem todo japonês é igual, nem toda pessoa de classe média é igual, né? Por aí vai. Mas então ela tira lá o líquido dentro do olho e faz análise e explica que é um dos últimos líquidos a secar e tudo mais. Por quê? Porque está tudo integrado. Se foi injetado veneno no sangue daquela pessoa e aquela pessoa morreu envenenada, esse veneno ele viajou por todo, ele se espalhou por todos os líquidos do corpo da pessoa. É por isso que o líquido extracelular é a soma de tudo, porque eles são interligados. Bom, continuando aqui, porque eu já estourei o tempo, mas vamos lá. Outra coisa também que o Claude Bernard falou é que os sistemas orgânicos trabalham em conjunto para garantir a constância, né, o equilíbrio, a constância mesmo do líquido do meio interno. E a gente separa os sistemas orgânicos em vários sistemas. Mas eu quero mostrar para vocês que essa separação ela é puramente didática, que é para a gente organizar o nosso trabalho. Não é... Porque, na realidade, é como o Claude Bernard falou, está todo mundo trabalhando junto. A função única de todos os sistemas é manter o organismo vivo, certo? Aí aqui eu boto, por exemplo, o sistema nervoso, endócrino, digestório, respiratório, circulatório, muscular, esquelético, urinário e reprodutor. É uma forma de classificar. Mas eu posso, por exemplo... O que está acontecendo aqui? Ele está piscando, não era para piscar. Eu posso juntar alguns sistemas e botar um nome novo. Por exemplo, eu posso juntar o nervoso e o endócrino e chamar de neuroendócrino. Eu posso juntar o respiratório e circulatório e chamar de cardiopulmonar. Eu posso pegar o sistema muscular e esquelético e chamar de locomotor. Eu posso pegar o urinário e reprodutor e chamar de urogenital. Não mudou nada a função deles. Mudou a classificação, né? E essa classificação ela vai depender do foco que você tem. Se você trabalha com... ou se você está querendo focar... Por exemplo, eu quero falar de controle dos sistemas. Quem controla a maior parte dos sistemas orgânicos é o sistema nervoso junto com o sistema endócrino. Então, eu posso falar que é uma regulação neuroendócrina. Eu posso falar do sistema neuroendócrino. Mesmo porque os principais hormônios de regulação endócrina são produzidos no hipotálamo. Agora está passando... Não, é o carro do Serro Velho de novo. O hipotálamo é parte do sistema nervoso, mas ele é também parte do sistema endócrino. Porque o hipotálamo produz os hormônios de liberação que vão fazer com que a hipófise libere, que ainda é o sistema endócrino mesmo, a hipófise tem neurohipófise, que ainda é o sistema nervoso. Olha como está interligado. Então, eu posso tranquilamente, não vou ficar explicando aqui, porque eu estou com pouco tempo. Então, você pode juntar o neuroendócrino, né? Você está estudando, por exemplo, essa parte da endocrinologia. É neuroendócrino, sim. Mas é uma divisão didática, porque para essa didática eu precisei juntar os dois. A hipófise está pouco se importando se ela tem sido nervoso ou se ela tem sido não nervoso. Ela faz a função dela e pronto. Qual é a função dela? Produzir os hormônios para manter o equilíbrio do sistema como um todo. Certo? Aí tem um exemplo aqui que eu vou fazer rápido, que é a hora do lanche. Já estamos há 2 horas aqui. Algumas pessoas podem estar com fome. Eu não tomei café ainda. Aí, digamos que eu quero lanchar. Aí eu olho aqui na minha mesa e vejo 3 objetos. Uma maçã, uma caneta e chaves. Um chaveiro, um molho de chaves. Aí a primeira coisa que eu tenho que fazer, se eu estou com fome, é escolher qual que eu vou comer. Óbvio que vai ser a maçã. Mas para eu escolher a maçã, eu precisei do meu sistema nervoso, cognitivo, o meu olho para enxergar, e ao ver aquela imagem, interpretar e associar que aquela coisa vermelha redonda é uma maçã e, portanto, é um fruto, portanto, é um alimento. E vou escolher a maçã. Então, para começar o meu lanche, eu já usei meu sistema nervoso. Depois, eu preciso pegar essa maçã, levar à boca. Vou usar meu sistema muscular, esquelético, ou se juntar os dois, locomotor. E vou começar a mastigar também músculo, osso, locomotor ainda, e vou começar a sentir o gosto, para ver se está boa. Vai que está estragada. Vai que eu peguei a maçã de cera da cesta da minha avó lá, que tinha aqueles frutas de cera, né? Que era muito... Eu peguei, né? A fruta falsa, a fruta estragada. Preciso do meu sistema sensorial, que faz parte do sistema nervoso também, que é a somestesia especial, sabor e cheiro. Na verdade, é que vai formar o sabor junto com o olfato, forma o paladar, que é a junção dos dois. E aí eu vou sentir o gosto se está legal. Se está legal, eu continuo comendo, aí vou engolir, locomotor, vai passar para o meu sistema digestório, vai ser digerido, sistema digestório, vai chegar no meu intestino, continua a digestão. Na verdade, o estômago vai passar direto porque não tem proteína, tem muito pouca, né? Mas vai mais ser digerido no intestino, na parte inicial do intestino delgado. E aí, conforme estiver quebradinho lá, bem quebradinho os nutrientes, no caso da maçã são pouca coisa para quebrar, porque é basicamente frutose e sacarose, mas quebra sacarose, frutose e glicose, e ácido málico, as coisas que tem na maçã, e você vai absorver através dos capilares, sistema circulatório. Aí essas substâncias absorvidas vão circular pelo organismo como um todo, sistema circulatório, vão chegar lá no pâncreas, principalmente a glicose, vai chegar lá no pâncreas, vai se ligar na célula beta do pâncreas,
E a célula beta, o receptor GLUT2, GLUT1, você vai ligar no receptor GLUT1 da célula beta, a célula beta vai liberar insulina. Sistema endócrino de novo. Não, pela primeira vez para esse sistema endócrino. Aí a insulina vai junto com a glicose, vai pelo sangue, seu circulatório, vai chegar nas células, vai ligar no GLUT4 e vai acionar o mecanismo da célula pegar a glicose e jogar para dentro. Estou com fome, eu preciso de energia. A glicose vai para dentro da célula. Aí começa a glicólise, a obtenção de energia a partir dessa glicose. Olha quanta coisa que eu usei para chegar à glicose dentro da célula. E ainda falta um sistema. Ainda falta um sistema. Para eu tirar toda a energia dessa glicose, não basta fazer glicólise. Eu vou precisar de oxigênio também para fazer o ciclo oxidativo. E para fazer oxigênio, eu preciso pegar o oxigênio no meu meio interno, né, no meu líquido extracelular, que veio do meu sistema respiratório. Então, simplesmente para tirar a energia de uma maçã, eu só não usei o sistema urinário aqui no meu exemplo. Mas depois você vai jogar os restos metabólicos fora através do sistema urinário. Então você vê que como você, uma função que você pensa, eu vou comer a maçã, sistema digestório. Na realidade, você usa todos os sistemas, mostrando que, de fato, o Claude Bernard estava certo, os sistemas eles trabalham em conjunto. Né? E com isso, a glicemia, que é um dos componentes da constância do meio interno, vai se manter constante. Né, vai contribuir para essa constância do meio interno. Então, a gente vê mais uma vez que a divisão é simplesmente didática. Então, a gente está ali, a homeostasia. É a propriedade de um sistema aberto, especialmente dos seres vivos, de regular o seu ambiente interno, de modo a manter uma condição estável mediante múltiplos ajustes de equilíbrio dinâmico, controlados por mecanismos de regulação interrelacionados. A homeostasia ela foi criada pelo Bradford Cannon, pesquisador lá no 1926, eu acho que ele publicou isso. Já foi uma contribuição em cima do Claude Bernard. Porque você olhar ali, tem tudo a ver com o que o Claude Bernard falou. O sistema, os seres vivos têm que regular o ambiente interno, Claude Bernard, manter a condição estável, com o Claude Bernard. Aí ele incluiu o quê? Através de ajustes constantes. Então tem que ficar sempre ajustando esses mecanismos. E esses mecanismos são interrelacionados. E ele deu um nome para isso. Ele quis botar um nome especial. Ele chamou de homeostasia. Homo quer dizer igual, estase é estado. Né? Quem gosta de ficção científica, vocês já viram até o meu desktop, que é a Enterprise, né? Eu gosto muito de ficção científica, gostei sempre desde criança, sempre gostei de ciência, e a ficção científica é um exercício para a gente pensar em ciência sem as limitações técnicas, né? Então tem aquela ficção científica mal feita, que é absurda, e tem as ficções científicas legais, onde você pode extrapolar coisas que depois até são... Eu vou falar porque é sistema aberto. Coisas até que podem depois até surgir. Por exemplo, os grandes escritores de ficção científica, um grande escritor, meu preferido, é do século XIX, é ai, meu Deus, fugiu o nome dele. É o meu preferido e fugiu, não, você vê, porque eu estou focado aqui na aula, né? Ai, meu Deus, sumiu. Viagem ao Centro da Terra, da Terra à Lua. Júlio Verne. Júlio Verne. O Júlio Verne, 20 mil submarinas, ele é tido até como futurólogo, né? Porque tudo que ele botou na ficção científica dele existe. Com exceção de um asteroide passar aqui e levar um pedaço da Terra e a gente continuar vivendo no asteroide. Isso foi um dos livros dele. Inclusive tem um livro dele chatérrimo, chamado A Ilha Misteriosa, que nem é famoso justamente por ser chatérrimo, que ele conta a história de um grupo de pessoas fugindo da guerra da guerra dos Estados Unidos, aquela guerra de secessão, né? E de balão, e eles caem numa ilha e eles têm que fazer tudo, escolher qual planta que eles vão comer, fazer barro. Então ele conta meio que a história de como a tecnologia evoluiu desde a Idade da Pedra através desse livro, porque ele gostava muito de ciência, né? Mas voltando aqui, então eu gosto muito de ficção científica por isso. E estase em ficção científica é aquele negócio, câmara de estase, né? Vou viajar, vou ficar 50 anos congelado, então usa a câmara de estase, que ela mantém as condições. Então homeostase deveria ter que ser uma câmara de homeostase, né? Mas a câmara de estase nada mais a origem é a mesma dessa daqui, né? De manter a condição, né, o equilíbrio. O sistema é aberto porque ele pode receber influência de vários lugares diferentes. Ele não tem um único possível... o fim dele, como é que chama? Outcome. A conclusão que ele chega não é única. Você pode ter várias possibilidades dentro desse sistema de controle. Né? Então, por isso que é um sistema aberto. Onde está o sistema aberto? A provável sistema aberto. Sistema que pode receber influência de vários outros. Por exemplo, a gente é um sistema aberto. Eu posso sair daqui onde está uma certa temperatura e ir para outro lugar onde a temperatura está diferente. Então, eu vou receber um input diferente. Eu vou receber uma entrada diferente nesse sistema. Bom, então, esse é o conceito de homeostasia. E, para isso, para manter essa homeostasia, a gente precisa dos mecanismos de controle. Então, vamos a eles. Então, imagina que esse reloginho, né, ele seja um reloginho que vai ter um ponteiro,
E esse ponteiro, ele vai poder andar para um lado ou para o outro, pegar uma cor vermelho. Eu posso ir para um lado ou por outro com esse ponteiro, né? Então eu estou ali no equilíbrio, mas eu posso variar para mais ou para menos, né? Dependendo das condições de sistema aberto, onde que eu vou me colocar, se eu vou levantar, se eu vou... vamos supor que é pressão arterial. Quando eu mudo de posição, varia a pressão arterial. A pessoa mais velha, uma pessoa que tenha uma massa corporal pequena, pouco hidratada, às vezes quando levanta fica tonta, né? Porque a pressão arterial não muda tão rápido quanto deveria. Então esse ponteirinho ele vai poder andar de um lado e de outro, e essa função vai poder variar. Só que existe uma faixa para essa função variar que a gente chama de normal. Então eu posso, por exemplo, variar essa função para um lado ou para o outro. Porém, eu posso variar, eu exagerei aqui, né? Dentro dessa faixa. Vai ser considerado normal. Então, se a pressão está mais baixa, está mais alta. Se a glicemia está mais baixa, está mais alta. Mas está normal ainda. Eu não estou nem numa hipoglicemia, nem numa hiperglicemia, nem numa hipotensão, nem numa hipertensão. Nos exemplos que eu dei. Então, eu tenho uma faixa de normalidade. O tamanho dessa faixa de normalidade vai variar de acordo com a função que a gente está medindo. Tem algumas que têm uma amplitude grande para poder variar. E tem outras que podem variar pouco. Porém, independente do tamanho dessa faixa de normalidade, se eu vou além dessa faixa de normalidade, eu entro numa situação patológica. Então, por exemplo, aqui, o ponteirinho meu veio daqui, foi variando, está normal, mas caiu nessa parte amarela. Então, eu entrei numa situação patológica. Se for uma pressão, que foi o exemplo que eu dei, estou numa faixa de hipertensão. Outro exemplo que eu dei, glicemia, estou numa situação de hiperglicemia. Tá? Aí vocês podem escolher o que vocês quiserem. pH, hipercalemia. Estou com acidose, aí no caso, se aumentar muito o pH, eu estou numa alcalose, né? Se eu estou com potássio muito elevado, eu estou com uma hipercalemia. Se eu estou com o sódio muito elevado, eu estou com uma hipernatriurese. Se eu estou com a temperatura elevada, eu estou com uma hipertermia, também conhecida como febre, né? Então, vai depender do parâmetro que você está medindo. Ok, então eu tenho essas faixas que vão ser as faixas patológicas. Quando eu caio na faixa patológica, imediatamente eu tenho que ativar os mecanismos de controle para voltar para o normal. Porque eu não quero, de jeito nenhum, cair abaixo da faixa patológica, que seria a faixa de letalidade. Se eu vou muito além do patológico, fiquei incompatível com o funcionamento, incompatível com a vida, e o organismo morre. Então eu tenho essas três faixas aqui, né? Na verdade, três tipos de faixa, que tem para um lado e para o outro, né? Que é a normalidade, o patológico e o letal. Então, sempre que eu tenho, por exemplo, uma situação onde eu estou tendendo para o... vermelho mesmo, melhor. Para o patológico, o que vai acontecer? Eu vou precisar de um mecanismo de controle. O meu ponteirinho ele estaria aqui, né? Meu ponteirinho está aqui. Esqueça que eu não tenho como apagar esse ponteiro que está lá pra cima, no 50, né? Faz de conta que eu só tenho esse ponteiro aqui, tá? E aí eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer com que ele volte ao normal. Então eu vou precisar puxar ele de volta para cá. Quem vai fazer isso? Um mecanismo de controle. Então vai ter situações que eu vou precisar puxar esse ponteiro para um lado ou para o outro, dependendo da situação. E outra coisa, para que ele se mantenha no meio também, eu vou estar constantemente um pouquinho ligado ali a esse sistema de controle para manter ele no meio. Eu preciso reforçar o sistema de controle caso ele caia além do normal. E esses sistemas de controle, muitas vezes, eles são redundantes. Eu tenho mais de um. Aí aqui eu botei 2 que vão para cima e 3 que vão para baixo. Reparem que eu puxei a setinha do meio da outra setinha. Por que eu fiz isso? Porque a gente tem um princípio que é a economia, né? A gente tem que economizar energia. Vamos dizer que esse ponteirinho aqui, né, que está aqui, ele veio para cá. Aí o meu primeiro sistema aqui, ele começou a puxar, que é esse aqui. Começou a puxar. Se ele foi suficiente para voltar ao normal, ok, feliz, vida que segue, manda o próximo. Próximo problema da vida. Vamos ver quem vai sair do BBB. Já não temos mais esse problema. O problema agora é quem vai sair do BBB. Agora, se a gente tem uma situação onde você ativou esse mecanismo, passou um tempo e não conseguiu voltar para a normalidade, aí o organismo vai e
ativa o segundo, que é esse aqui. Eu estou reforçando aqui, né? Aí ele vai ajudar o primeiro. Voltou ao normal? Agora sim, vida que segue. Não voltou? Ativa o terceiro. É isso, não voltou, só tem os 3 e não voltou, meu filho. Vai pro médico, procura o médico, vai tomar um remédio, porque você não consegue resolver isso com a sua homeostasia. Você está realmente na faixa patológica. Estou fazendo brincadeira, mas é isso mesmo. Você vai ter uma sequência de mecanismos que vão ser ativados com um atraso. Esse atraso chama de latência. Primeiro você ativa o que tem menor latência, que praticamente não tem atraso, ele tenta resolver. Se ele não for capaz de resolver, aí os mecanismos de maior latência, que demoram mais, eles vão sendo ativados. Isso é muito inteligente, porque você não gasta energia dos 3 mecanismos, por exemplo. Você ativa o primeiro, se ele der conta, ok. Se não der, aí fica um tempo maior o ponteirinho fora do lugar, né? Ou seja, a função fora de controle. Na verdade, eu desenhei o ponteirinho ali no verde ainda, o ponteirinho tinha que estar aqui no amarelo, né? E já é na faixa patológica. Aí fica um tempo com o mecanismo ativado, não voltou ao normal, dá tempo de ativar o segundo, porque ele demora mais para ser ativado. Ele, na verdade, quando desregulou, ele já começou a ser ativado. Mas como ele é lento, obrigado. Como ele é lento, a coisa não voltou ao normal e ele foi ativado efetivamente. Se voltar ao normal durante o período que ele está se ativando, ele para de se ativar e volta ao repouso. Então, esses mecanismos de controle, eles vão atuar nos 2 sentidos e muitas vezes teremos mecanismos redundantes que vão fazer a mesma coisa, porém com latência diferente. Demora para ser ativado mais ou menos em relação ao principal. Outra coisa importante é que, às vezes, algumas funções você tem 3, 4, 5 mecanismos. Outras funções você tem 2, outras funções você tem um só. Algumas funções que não são tão importantes, é muito importante baixar, mas não é tão importante elevar. Pode ser que só tenha, é mais raro, tá, gente? É bem mais raro. Mas pode ser que só tenha mecanismo para um lado. Eu puxo para cá. Se eu quero que ela vá para o outro lado, para essa direção, é simplesmente eu parar de puxar. É igual que eu brinco assim, de você ter um carro de verdade, que tem acelerador e freio, e você tem um carrinho de bate-bate, onde você só tem um acelerador. Se você quer parar o carrinho de bate-bate, você tira o pé do acelerador, tanto é que ele não para imediatamente e bate, a graça é essa, né? Mas você não tem o freio. Algumas funções, elas podem não ter um lado ou outro, são bem raras, quando for o caso a gente vai falar. Eu estou dando um princípio geral aqui. Mas a maioria não, a maioria vai ter pelo menos 2 de cada lado. Com latência, né, que é isso que representa a latência, demora mais para ele ser ativado, com latência diferente, ok? Eu vou botar um vídeo mais explicadinho isso aqui na página. Então vamos continuar. Esses mecanismos, eles são, na sua grande maioria, mecanismos de feedback. Como que funciona o feedback? Aqui eu botei um exemplo, uma linha de montagem. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu já deixei preparado aqui o slide com a mesma linha de montagem aqui, para poder desenhar melhor. Aqui nessa linha de montagem, eu tenho algumas etapas. Vamos dizer que tudo começa aqui na máquina. Ela é o 1. Vou botar ela aqui. Depois passa para essa mocinha aqui, que é o 2. Não, não é 0. É 2. Isso, ela é o 2. Depois passa para esse rapaz, que é o 3. Ficou um M. Ontem deu certinho, hoje está o 3. E depois esse último aqui, que é o 4. Opa, olha. Eita, difícil. Deixar assim. Ah, não, agora é questão de honra. Eu quero saber desenhar um 4. Gente, isso aqui tem que ser assim, aquele 4. Ah, agora foi. Então, eu tenho aqui 4 etapas da minha linha de montagem. Então, eu vou precisar que as coisas aconteçam na seguinte sequência. Do 1, passa para o 2, que passa para o 3, e passa para o 4. De forma ordenada e organizada. Então, vamos desenhar isso aqui. Do 1 vai passar para o 2, do 2 vai passar para o 3, do 3 vai passar para o 4. 1 sempre vai depender da função do anterior. Não tem como eu fazer a função do 3 se o 2 e o 1 não tiver feito. Acontece que, vamos dizer, que a máquina está lá só cuspindo o 1, está lá só cuspindo o negócio. A menina do 2, ela está só plugando uma peça. O 3 também, só que o 4 precisa soldar essas peças.
Então ele leva mais tempo. Então, se estiver indo muito rápido, o 4 precisa avisar o 1. Opa, peraí. O 4 precisa avisar o 1 para ir mais devagar. Ele não pode continuar trabalhando se estiver indo muito rápido. Então, ele precisa avisar lá, assim, vá mais devagar, porque eu não estou dando conta. Então, embora o fluxo de informação ou de trabalho esteja acontecendo nesta direção, a informação que o 4 está mandando está na direção contrária. Então, ele está mandando a informação para trás, ele está dando um feedback. Nesse caso aqui, por exemplo, ele tanto poderia ir direto lá no 1, para ele ter um controle remoto escondido aqui. Vamos ver se eu consigo desenhar o controle remoto. Ele tem aqui um controle remoto. Onde ele vai apertar e vai fazer com que a máquina ande mais devagar. Então, ele vai estar dando feedback direto para a máquina. Ou, se ele não tem esse controle remoto, chegou quem faltava, o meu gato. Estão ouvindo? Ele quer colo. Peraí, se eu não botar ele no colo, ele vai ficar berrando aqui. É, chato. Cara, pronto. Se ele não tiver esse controle remoto, que ele não pode interferir diretamente... Eu vou responder ao chat, tá? Que ele não pode... Tira o rabo da frente. Que ele não pode inibir diretamente aqui o 1. A outra possibilidade... Eu não estou dando atenção para ele, pulou. Isso mesmo, vai embora. Hoje eu não quero saber de você, não. Mais tarde só. A outra possibilidade é o 4 falar pro 3 falar pro 2 apertar o botão aqui e falar com o 1. Então, existem duas possibilidades. Ou você ir direto lá para o mecanismo inicial, ou você ter etapas intermediárias, né? Isso aqui é uma brincadeira com uma linha de montagem, mas é exatamente assim que acontece É exatamente assim que acontece no mecanismo de feedback no nosso organismo. Nós temos uma sequência de eventos, como, por exemplo, aqui, eu tive uma diminuição da pressão arterial, que ativou a mácula densa lá no rim, que produziu uma enzima chamada renina, que tem um monte de coisa pulada aqui, tá, gente? A renina ativa a quebra de angiotensina 1, angiotensina angiotensina 1, aí a angiotensina 1 é convertida pela enzima conversora de angiotensina e angiotensina 2. Eu pulei ali. Aí essa angiotensina 2 vai ter vários efeitos, um deles é levar a produção de aldosterona, que também vai ter vários efeitos, entre eles, aqui a gente escolheu uma viazinha. A aldosterona vai fazer retenção de sódio. Como o sódio é osmoticamente ativo, o sódio vai puxar água para o sangue. O sangue com mais água vai ter maior volume. Volume de sangue é igual volemia. Volume, hemo, sangue. Volemia. Aumentei a volemia, aumentei o volume do sangue. Se eu aumentei o volume do sangue dentro da veia, do vaso, da artéria, no caso, que não alterou de volume, eu aumentei o quê? A pressão arterial. Nesse caso aqui do exemplo, eu tive um mecanismo de feedback extremamente simplificado, que eu botei aqui como exemplo para vocês, onde o efeito final teve um efeito direto no mecanismo desencadeador do processo. Aumento de volemia, não precisa passar pela aldosterona, pela angiotensina, pela renina, por nada. Mas eu poderia ter, por exemplo, um outro mecanismo, como, por exemplo, esse aqui, ó. Eu poderia ter aqui o hipotálamo se comunicando com a hipófise se comunicando com o testículo, e o testículo produzindo testosterona, ok? Então, eu tenho, na realidade, uma sequência. Aí, o que acontece? Hipotálamo, faltou acento. Quando eu tenho muita testosterona, a hipófise não precisa mais produzir tanto FSH. E aí, eu posso simplesmente fazer esse feedback através... Eu posso fazer o seguinte, a testosterona estimulando a hipófise e não necessariamente o hipotálamo. Então, o feedback, na verdade, a testosterona, na verdade verdadeira, é que a testosterona vai ter um efeito inibitório tanto no hipotálamo quanto na hipófise. O efeito da testosterona vai ser inibir a hipófise na produção das gonadotrofinas e também o hipotálamo na produção dos hormônios liberadores de gonadotrofina. Então, aqui você está vendo que já é um feedback onde você tem duas alças
de controle. Está falando com o primeiro, mas está falando com o segundo também. E aí vai. Mas você vai ter uma série de mecanismos de feedback diferentes. Você pode ter um feedback dentro do outro. Se você pensar bem no Claude Bernal, que ele falou do organismo como um todo, na verdade, a gente não tem vários mecanismos de feedback. A gente tem um grande mecanismo de feedback com várias pequenas alças. A gente estuda uma alça por vez. A gente estuda uma... Porque, por exemplo, quando você estuda o hipotálamo, você vai ter outros efeitos sobre outras vias hormonais, por exemplo. Né? Então, você vai ter... Por que mulher é mais propensa a ter problema de tireoide do que homem? Porque a mulher tem um ciclo hormonal muito mais... na verdade, muito mais não. Tem um ciclo que varia mais ou menos mensalmente, né? 28 dias, de 20 a 32 dias estão os ciclos, geralmente, né? E esses hormônios sexuais vão interferir nos outros hormônios também, inclusive nos hormônios da tireoide, na regulação da tireoide. O homem não. O homem tem um ciclo que começa na puberdade e termina na andropausa. Essa andropausa, geralmente, ocorre a faixa média nos 70 anos, podendo ocorrer a partir dos 45, dependendo da pessoa. Claro que quando corre muito cedo, geralmente até se trata essa andropausa, né, mais precocemente, porque não se espera que seja tão cedo. Mesma coisa se uma mulher entra numa puberdade precoce, uma criança, você trata essa puberdade precoce, ou então a mulher entra na menopausa, existem tratamentos para atenuar os efeitos da menopausa, né? Então, por exemplo, o ciclo menstrual feminino, já chegou aí, fica quietinho, tá acabando, vai interferir nos outros hormônios, por isso que mulher tem mais propensão a ter problema hormonal do que homem, por exemplo, certo? Então, vamos continuar aqui. Então, esses mecanismos de feedback, eles vão estar acontecendo um dentro do outro, e a nossa vida é um grande, nosso controle do nosso organismo é um grande feedback. Agora, existe uma coisa. Esse feedback ele pode ser negativo ou positivo. Nesse exemplo aqui que está na tela, é negativo ou positivo? Podia ter feito aquele negócio de vocês... Mas aí tinha que entrar no site, a gente está sem tempo. O que vocês acham? Negativo ou positivo? Negativo. Todo mundo concorda? Alguém acha que é positivo? Negativo, perfeito. Por que é negativo? Porque o efeito final foi contrário, né? Aqui. O efeito final levou ao contrário. A pressão que estava baixa, ela aumentou a pressão com o efeito do feedback. Então eu tive... Isso aqui é oposto, é contrário ao que desencadeou. Né? Então o feedback, não importa se você aumentou a pressão, às vezes tem gente que confunde isso. Aumentou, então é positivo. Diminuiu, então é negativo. Não. Você tem que ver em relação ao mecanismo que desencadeou. Quem desencadeou? Diminuição da pressão. O que aconteceu? Aumento da pressão. É igual? Não, é contrário. Se é contrário, o feedback é negativo. A maior parte dos feedbacks são, do nosso organismo, né, de controle, são negativos. Porém, existem alguns feedbacks positivos, porque no caso do feedback positivo, ele amplifica o efeito inicial. Por exemplo, quais são os exemplos de feedback positivo fisiológico? Tem um que é o clássico, que é o mais bonitinho, tem uns que a pessoa geralmente não lembra, porque socialmente a gente não gosta muito de falar dessas funções. Escrevam aí. Um exemplo de feedback positivo fisiológico. Ocitocina, que vai estar responsável pelo parto e pela ejeção do leite. Coagulação sanguínea também. O que mais? Defecação, micção. Canais de abertura de canal, propagação de potenciais de membrana, isso, potencial de ação. São exemplos de feedback, coagulação, voltaram em coagulação, né? Coagulação sanguínea. Então, assim, por exemplo, vou dar um exemplo do parto, né? Que é o que se usa geralmente. Você tem lá um corpo estranho, entre aspas, fazendo pressão dentro do útero. Aí isso estimula a parede do útero, que manda sinais para o cérebro, que estimula a liberação direta a partir do... Porque a ocitocina é produzida por neurônios endócrinos, né, que libera na neurohipófise, já libera a ocitocina. A ocitocina contrai o útero, então a pressão que já estava alta aumenta mais ainda. Aumenta a pressão no útero, comprime a parede do útero manda sinal para o cérebro que produz a ocitocina. Que contrai a parede do útero, que aumenta a pressão dentro do útero, que estimula o cérebro. Isso, se for o primeiro filho, de 12, sendo muito bonzinho, a 18, 21, até 24 horas depois, o neném nasceu. Porque aí você fala assim, meu Deus do céu, agora que eu vou ter filho as meninas, né? Vou ter filho, ou as pessoas que podem gerar. Para, Sassão. Não, para. As pessoas que podem gerar vão falar assim, agora que eu vou ter cesárea mesmo, porque eu não vou ficar 18 horas em trabalho de parto. Mas eu tô falando, gente, que essa primeira contraçãozinha que eu tô falando, a primeira que gerou, às vezes ela nem é percebida. A pessoa diz, comi feijão demais hoje, né? Acho que às vezes a contração vai devagarzinho, vai aumentando. E, de fato, um trabalho de parto natural, sem indução,
de uma mulher primípara, ou seja, uma mulher ou um homem trans que está tendo o seu primeiro filho, vai levar por volta de 18 horas. Mas não é 18 horas de sofrimento igual na novela, a pessoa gritando. A minha avó era parteira. E a minha mãe não é parteira, nada disso, mas a minha mãe via, né? Ia com a minha avó, ajudava para fazer os partos e tal. E a minha mãe tem uma raiva quando vê filme, a mulher berrando, fazendo aquele escândalo em filme, que ela fala assim, não é nada assim. As mulheres ficam com medo de ter filho por causa desse escândalo que a televisão faz. E se você conversa, claro que depende muito da experiência pessoal de cada um. Muita gente fala que de fato claro, existem partos complicados, mas na televisão sempre é complicado, né? Com exceção do parto da Débora Seco, daquela novela que ela teve filho embaixo da árvore, né? Que foi tranquilo, nasceu tudo bem. Mas então a ocitocina é um exemplo. E esses outros que a gente falou também são exemplos onde você vai amplificando o efeito, até que você termina com o efeito inicial. No caso, era o quê? O bebê dentro do útero, aí no final vai expulsar esse bebê, a pressão que estava lá, que estava estimulando a produção de ocitocina, vai cair para zero. Imediatamente você termina. Então, eu costumo dizer que o feedback positivo, ele termina e o outro resolve. Tá? Então, o feedback positivo, ele termina com a situação, coagulando sangue. Tem lá um pedaço de tecido exposto, de colágeno, isso estimula a plaqueta a se juntar, a plaqueta solta fator de agregação plaquetária, que chama outra plaqueta que gruda ali, que solta mais fator de agregação plaquetária, que vai juntando até que forma um êmbolo ali, não passa mais sangue, não tem plaqueta nova, acabou. Terminou o processo. Não tem mais colágeno exposto, não tem mais fluxo sanguíneo. Já o caso do feedback negativo, ele resolve a situação. Porque a pressão estava alta, aí vai lá, faz o mecanismo, baixou a pressão, resolveu o que estava. Ele não termina com a situação, a pressão continua existindo. Ainda tem pressão, só que agora ela está normal. No caso lá da coagulação, não tem mais colágeno exposto. No caso do potencial de ação, não tem mais membrana não excitada. No caso de ativação de enzima digestiva, por exemplo, que é outro exemplo, não tem mais de enzima, na verdade não é enzima, é pré-enzima, né? Ou protoenzima para ser ativada. No caso da defecação, não tem mais bolo fecal no reto para ser ejetado. No caso da micção, não tem mais urina dentro da bexiga para ser posta para fora. Né? Então, aqui você tem a resolução versus terminação. Certo? Deixa eu só puxar isso para cá. Outra coisa também importante da gente ver, que além dos efeitos de feedback positivo, existe também, aqui estava escrito, ó, simplesmente, vou botar os slides depois. Tá? É porque eu acabei de falar. Existe também o mecanismo de feed forward ou controle adaptativo. O que é o feed forward? Feed forward, imagina o seguinte, ele é muito associado a funções motoras. Imagina que eu estou aprendendo a andar de patins. Aí eu estou lá equilibrado, estou em equilíbrio, estou parado com patins. Aí eu jogo o meu corpo para frente para tentar andar para frente. Só que aí nisso eu me desequilibro e começo a cair. O meu cérebro fala assim, não, controla, puxa a sua coluna para trás para você se equilibrar. Só que já era, eu já perdi o meu centro de gravidade e já caí. Então não adiantou nada corrigir. Só que isso vai ficar memorizado em neurônios de memória tanto no meu cérebro, córtex motor, córtex pré-motor e também na medula, algumas vezes, em algumas situações especiais, que da próxima vez que eu for jogar meu corpo para frente, eu jogo para dar impulso e já puxo para trás para não cair. Então, na realidade, eu estou usando um feedback que me foi dado antes, no processo anterior. Eu fiz a atividade motora, ela não deu certo. Eu recebi um feedback. Esse feedback eu vou usar quando? Quando eu repetir essa atividade motora. Então precisa de memória. Por exemplo, um bebê aprendendo a andar é a mesma coisa. Então é a mesma coisa você aprender a andar primeira vez na sua vida quando é bebê, e você aprender a fazer uma atividade motora nova, como andar de patins, andar de skate, andar de bicicleta, andar no slackline, é a mesma coisa. Você vai cair várias vezes. Cada vez que você cai, você registra subconscientemente o que você fez errado para cair. E você vai usando isso no próximo efeito. Por isso que é controle adaptativo. Você vai se adaptando, cada vez fica melhor. Para encerrar aqui a aula, e depois vou olhar no chat que tem algumas perguntas, eu falei de memória na medula. A memória da medula não é para esse processo de aprendizagem que eu estou falando. É mais para arco reflexo. Como é que é o arco reflexo? Tem aqui o copo, faz conta que eu não estou segurando ele, é para vocês poderem enxergar. Tá assim. Tá aqui o copo, ele está com a água fervendo. Aí eu pego o copo, opa, está fervendo. Abro a mão e puxo, sem pensar. Só que se você fizer isso com uma criança pequena, não vão fazer, vocês vão, infelizmente, atender crianças no hospital que vão ter feito isso, que elas vão pegar alguma coisa quente, por isso que é tão importante
né? Você não deixar a criança pequena ter acesso para se queimar. Você vê muita criança que se queima porque ela joga sobre si mesmo o líquido quente, porque ela pega a coisa quente, em vez de abrir a mão e puxar, ela só puxa para tirar a mão sem abrir. Então, no que ela faz isso, ela solta. Ela não solta e o líquido acaba caindo sobre ela. Por quê? Porque o arco reflexo também sofre aprendizagem. Aí, se ela puxou e continuou doendo, e depois que ela lembrou de abrir a mão, da próxima vez, a medula que faz o arco reflexo vai lembrar que tem que abrir a mão o mais rápido possível. Não necessariamente porque jogou sobre si, né? Mas, por exemplo, botou a mão numa coisa que está doendo, puxou a mão, mas ficou segurando a coisa, não adiantou nada, você tem que soltar primeiro. Então, as próprias ações reflexas, elas vão se aprimorando com o tempo através de mecanismo adaptativo, que aí não envolve consciência. E outro exemplo de controle adaptativo, que também é inconsciente, são atletas profissionais. Que você tem, por exemplo, esse experimento foi feito em 1962 na Universidade de Oxford, foi muito legal, eles fizeram assim. Esse é o último exemplo e acabou a aula. Eles pegaram, vocês sabem que nas universidades americanas e inglesas, né, você tem aquelas bolsas de esporte, porque o esporte universitário é muito forte. Então tem aquele aluno que, para pagar a faculdade, ele pratica um esporte e defende o nome da universidade nas competições. Então eles chamaram para fazer um teste lá, não explicaram o que era, eles fizeram um teste pareado, chamaram um grupo de atletas e um grupo pareado de não atletas. Tem um atleta de 1,80 m, 22 anos, sexo masculino. Então vamos chamar um outro que não seja até atleta, mais ou menos com a mesma idade, mais ou menos com o mesmo peso e também de sexo masculino. Então fizeram um pareado. E aí falaram que eles iam fazer um teste lá de corrida lá, e que botaram aquele monte de fio neles, para medir, né, que eu não tinha sem fio, né, para fazer o eletrocardiograma durante a corrida, uma corrida curta, por causa do fio, o fio era bem comprido, que eles iriam correr uns metros, assim, ia fazer uma pesquisa lá, tava lá e se paga, né, então o estudante foi lá para ganhar um dinheirinho para fazer para a vida dele. E aí, eles pegavam, mandavam assim, você tem que ficar aqui nessa posição, né, lá, aquela posição de largada na corrida, e quando a gente fizer o barulho aqui, tocar o sino, vocês vão correr. Aí, eles faziam assim, eles botavam a pessoa ali, espera um pouquinho que deu um problema aqui na parede, ficava enrolando. Aí depois tocava o sino, e não, para lá, que o aparelho não funcionou. Aí a pessoa voltava. O experimento era esse. Eles não queriam ver durante a corrida, eles queriam ver antes. O que acontecia? Os atletas que eram atletas do atletismo, que eram de corrida, eles já aumentavam um pouquinho de nada a frequência cardíaca e a pressão arterial, nada que assim, vai ter uma hipertensão, vai ter um derrame, vai morrer. Não, mas aumentava um tiquinho de nada simplesmente de se colocar na posição. Atletas de futebol, tão treinados quanto, era futebol americano, não, era soccer mesmo, que era na Inglaterra, não aumentava. E as pessoas comuns também não aumentavam. Por quê? Porque só os atletas de atletismo, que estavam condicionados a estando naquela posição, em seguida eles desempenhariam atividade física que requereria aumento de frequência cardíaca e aumento de pressão arterial. Então o organismo deles já tinha aprendido, se adaptado a começar a preparar pequenos aumentos para poder ter um aumento mais eficiente, já tinha um pequeno aumento de pressão arterial e um pequeno aumento de frequência cardíaca. Obviamente, mas ele estava estressado. Sim, mas isso faz parte. Era o estresse dele estar lá já causava alterações antecipatórias, que é um controle adaptativo, que não acontecia nem nas pessoas treinadas, mas de outros esportes, que não viam naquela situação uma antecipação, e nem nas pessoas não treinadas. Então é um exemplo também de feed-forward, controle adaptativo, ou aprendizagem, que é um exemplo clássico também, e muito elegante, porque foi esse experimento. Você sabe que os experimentos que vão para o livro, aquelas figuras de livro, geralmente são experimentos reais que foram feitos em algum momento da vida da ciência, né? E são geralmente aqueles experimentos que pensam, o cara teve uma sacada muito legal de fazer esse experimento. E esse foi um deles, porque aquele cara teve uma sacada de ficar lá enganando o pessoal, dizendo que o aparelho não estava funcionando, porque ele queria simplesmente ver a reação deles antes da corrida, né? Então esse é o feedback, feed-forward ou controle adaptativo. Ok, gente? Então, para resumir a aula, a gente viu um pouquinho da história, isso é só para introduzir mesmo. Aí vimos o conceito de fisiologia, que é o conceito de tudo funcionando ao mesmo tempo. O que deu origem à fisiologia? A ideia é que os sistemas eles trabalham em conjunto para manter o equilíbrio. A gente viu que esse equilíbrio tem um nome especial chamado homeostasia. Esse equilíbrio é mantido por mecanismos de controle, que são, na sua grande maioria, feedbacks negativos, mas temos também feedbacks positivos e alguns controles adaptativos, que é sinônimo de feed-forward e que é sinônimo de mecanismo de aprendizagem nesse contexto, tá? Não é aprendizagem cognitiva, é controle por aprendizagem, né? E o que mais que a gente viu? É basicamente isso. Vimos que a divisão dos sistemas ela é puramente didática,
E eu acho que é basicamente o roteirinho assim, do que estudar. Eu não vou perguntar o nome do Claude Bernard, não vou perguntar o nome dos protofisiologistas, eu só dei isso como base para vocês entenderem a evolução do pensamento fisiológico.